Estou na Inglaterra, aqui onde nasceu o automobilismo, o campeonato mundial de Fórmula 1. Nós vamos viver as emoções de mais uma etapa do campeonato mundial, a oitava etapa, a temporada 95, chegando na sua metade. Hoje é dia de treino oficial, o dia do treino que define o grid de largada. Nós temos um tempo meio estranho em Silverstone. A manhã inteira com chuva. Chovia, parava. Agora há pouco, 15 minutos antes de começar o treino, chegou a bater uma chuva forte, molhando realmente a pista. Neste instante, nós temos até um sol ameaçando aparecer na Inglaterra. Você vê que o público já não se protege mais da chuva, já está mais à vontade. Os quase 90 mil torcedores que compareceram ao Autódromo de Silverstone para acompanhar esse fim de semana. Mais emoção na Fórmula 1 aqui na Inglaterra, onde o público realmente é fascinado pelo automobilismo e pela Fórmula 1. Agora nós temos sol, 17 graus de temperatura, na pista 19 graus e 83% de umidade relativa do ar. A chance de chover, portanto, é grande. Mas neste momento o sol está brilhando e pode até pintar pista seca para que os pilotos possam melhorar os tempos que eles registraram no treinamento de ontem. Depois da primeira sessão de classificação, nós temos Damon Hill ocupando a primeira posição. Aí está o piloto da Williams, correndo em casa. Ele que viveu uma semana de muito bate-boca com Michael Schumacher e tenta responder na pista a acusação do adversário de que ele é um perdedor. No primeiro treino, Damon Hill conseguiu. Fez 1 minuto, 28 segundos, 124 milésimos, com uma velocidade média de 206 km/h por hora. Obteve assim a pole position conquistada quando faltavam 7 minutos para o final da primeira sessão oficial. Na segunda posição está Michael Schumacher, o alemão da Benetton, líder do campeonato mundial. Schumacher liderou por quase todo o tempo o treino de ontem. No final, acabou ficando 273 milésimos atrás de Damon Hill. Schumacher tem 1:28.397. As Williams, a Ferrari e também a equipe Benetton comandam o grid nesse instante. Damon Hill e Schumacher nas primeiras posições, Coulthard está em terceiro, Berger em quarto, Herbert em quinto, Genalesi em sexto. E depois começa uma briga entre McLaren e Jordan pela sétima posição. Até agora vai dando Jordan, Irvine em sétimo, Hakkinen em oitavo, Rubinho Barrichello na nona posição e Blundell em décimo, se alternando aí os carros da McLaren e também da Jordan. Por falar em Jordan, a equipe do Rubinho Barrichello, ele estava otimista para o treino de hoje e o repórter Luiz Fernando Lima já traz as primeiras informações de Rubinho Barrichello, que daqui a pouco vai tentar melhorar dessa nona posição que ele ocupa no grid. Luiz Fernando. Olha, nesse momento o Rubinho Barrichello está descansando no motorhome. Está lá dentro do caminhão da Jordan, muito tranquilo, porque ele e todos os outros pilotos sabem que nesse momento não vale a pena arriscar, não vale a pena entrar na pista. As equipes já trabalharam, o carro de Rubinho Barrichello teve muitos problemas pela manhã. Ele conseguiu, na primeira volta do treino, teve o azar de quebrar o motor do carro. O motor foi inteiramente trocado, vai entrar na pista agora com o motor trocado. Ele vai tentar aí fazer algum resultado somente depois da primeira meia hora. A expectativa dos pilotos agora, com o sol que começa a sair, é de que a pista pelo menos melhore o estado desse momento, que é de estar muito encharcada. E aqui na equipe da Jordan, depois de uma certa polêmica, acabou se decidindo que a equipe tem uma versão melhorada do seu motor. Essa versão melhorada vai correr aqui na Inglaterra, no carro de Ed Irvine, porque a Inglaterra é a casa dele, e ele aqui correndo diante da torcida inglesa vai ter então esse privilégio da equipe. A partir daqui, depois, o Rubinho Barrichello deve fazer valer essa condição de primeiro piloto e terá, evidentemente, o mesmo motor que é a de Irvine, pelo menos nas próximas corridas. Kleber. Muito bem, Luiz Fernando, as informações do Rubinho, ele ocupa a nona posição, 1 minuto, 30 segundos, 354, o tempo do Rubinho. Foi uma briga grande no treino de ontem entre Irvine, Hakkinen, Rubinho e Blundell. Os 4 pilotos das duas equipes que estão brigando aí pela atual posição de quarta equipe da Fórmula 1, a McLaren e a Jordan. Acabou dando Jordan com o Irvine na sétima posição, o Irvine que conseguiu ficar à frente do Rubinho depois de 2 grandes prêmios andando atrás, e aí Hakkinen, Rubinho, Blundell completando do 7º ao 10º lugar. Você vê aí que nós temos ainda nuvens no circuito de 5.057 metros em Silverstone. Você tem a linha de chegada aqui acima no vídeo e depois as 2 intermediárias onde eles marcam as velocidades e os tempos dos pilotos.
aquele tempo parcial que você tem quando acompanha cada volta, são registrados nesses dois pontos do circuito. O primeiro ponto é logo depois da reta hangar. Depois de uma boa reta, eles marcam a primeira parcial. Aí eles fazem um trecho de curva, a Stowe, depois vale. E na curva Club, logo depois da curva Club, eles marcam a segunda parcial de tempo, para fazer a comparação entre a pole position e o piloto que estiver na pista no instante. São 5.057 metros. O circuito de Silverstone, um dos mais tradicionais da Fórmula 1. Já foi um dos mais velozes. Depois de algumas modificações na pista, hoje ele já não é mais o mais veloz da Fórmula 1. Mas ainda é um circuito muito rápido, tanto é que a média de velocidade de Damon Hill, o pole position no treino de ontem, é de mais de 206 km por hora de média. Para você ter uma ideia como ele chega à velocidade. No final, por exemplo, da reta mais rápida, o Michael Schumacher foi o mais veloz e chegou a 289 km por hora. Então é uma pista ainda bastante rápida, o circuito de Silverstone, aqui na Inglaterra. Os pilotos ainda não foram para a pista, nós já temos o tempo contando, já tem 5 minutos de treino, e nesses 5 minutos ninguém resolveu ainda partir para a pista. Afinal de contas, a dúvida, o Luiz Fernando se referiu a isso agora há pouco, já tem agora um piloto saindo, fazendo aí a primeira volta, e veja como a pista está cheia d'água, ele está passando aí na reta dos boxes e deixando o rastro d'água para trás. É o Mika Salo, que não conseguiu registrar nenhum tempo ontem. O Mika Salo foi punido, ele passou pela zona de checagem, os fiscais iam checar o carro dele, a Tyrrell dele, e ele acabou não vendo a luz vermelha que dava o toque que ele deveria parar para ser checado o seu carro. Como ele não fez isso, acabou perdendo todos os tempos registrados, então agora está saindo. É o único carro na pista para tentar buscar o que ele não conseguiu ontem. Mas nessa dúvida, nada melhor do que a gente saber a opinião dos engenheiros que cuidam dos carros. O Luiz Fernando Lima está com o engenheiro da Peugeot, motor que equipa o carro do Rubinho Barrichello, e traz para a gente informações sobre a estratégia que os pilotos podem adotar nesse treino com pista seca, com pista molhada. Luiz Fernando. Eu estou aqui nesse momento com o Leonel de Castro. O Leonel de Castro ele trabalha com a Peugeot, é o engenheiro de motores do Rubinho Barrichello e é português. Logo fica mais fácil também da gente conversar com ele, saber como é que está a situação de motores atualmente da equipe. A Peugeot está correndo atrás, na verdade, sabendo que tem motores mais fortes na frente no campeonato. Temos um motor mais forte. Hoje de manhã tivemos um pequeno problema com o motor, o sistema de válvulas que perdia ar. Mudámos o motor muito rápido, foram 25 minutos para mudar o motor de manhã. Ainda consegui fazer 2 ou 3 voltas durante a manhã e espero que tudo corra bem agora de tarde. Houve alguma melhora no carro? Você acha que agora à tarde é possível com esse tipo, com essas condições de melhorar ainda alguma coisa? Com a chuva é difícil melhorar de tarde. Se for preciso melhorar é mesmo no fim da sessão de treinos, mas vai ser muito difícil com a pista molhada assim. Bom, essa é a dificuldade que todos, evidentemente, estão esperando. Os pilotos da Jordan agora há pouco saíram aqui por trás, e o Ed Irvine e o Rubinho Barrichello, eles estão lá do outro lado da pista agora, estão lá pegando um pouquinho de sol e, evidentemente, controlando a pista. Os dois estão sentados ali junto à chefia da equipe, a direção que controla os tempos, e, evidentemente, além do Mika Salo, ninguém mais está na pista nesse momento. Muito bem, a temperatura já subiu em Silverstone. Nós começamos o treino com 17 graus, nós já estamos com 19 graus e meio. Quer dizer, a temperatura está subindo, está brilhando o sol nesse momento em Silverstone. Isso, dá para imaginar, vai fazer com que a pista seque. Na volta, no pequeno trecho, está aí o Johnny Herbert, ao lado do Flávio Briatore, também acompanhando a movimentação, aproveita também para tomar um solzinho. No momento em que o Mika Salo andava, que a televisão mostrou um pouco o carro da Tyrrell, você viu que em alguns trechos, principalmente na reta dos boxes, ele passava e deixava um rastro d'água. Mas já há alguns setores do circuito onde a pista começa a secar. Hoje de manhã, por exemplo, no treino livre, os pilotos começaram a sessão com pneus de chuva, girando mais devagar, andando menos e, portanto, em condições de chuva. No final do treino, depois, quase já nas últimas voltas, o Schumacher, por exemplo, fez a última volta e registrou o melhor tempo. Está aí o Rubinho conversando, na expectativa, como todo o resto do ciclo da Fórmula 1 aí ligada. Você vê aí o Niki Lauda, está conversando atrás, o Niki Lauda, consultor da Ferrari. Eu dizia que o Michael Schumacher fez 1:31.390, que não é um tempo de pista molhada, mas já no final da sessão. Eles começaram o treino com os pneus de chuva, aí a pista foi secando e eles conseguiram, no treino livre, usar os pneus
para a pista seca. E essa deve estar sendo a expectativa de cada piloto. Afinal de contas, para você melhorar o tempo, você precisa da pista seca. Com chuva, nenhuma condição de você baixar os tempos registrados ontem. E o Rubinho, ontem, depois do treino, dizia exatamente isso. Silverstone, normalmente, se não acontece nada de extraordinário, fica mais rápida no segundo dia. Essa chuva é que está atrapalhando um pouquinho. A gente está na expectativa, como também o comentarista Reginaldo Leme, que dá uma panorama, o que ele espera por esse clima que está. Pinta a pista seca, vai dar para o pessoal sair. Por enquanto, todo mundo só na espera, Reginaldo. Bom dia, amigo da Globo. Realmente uma espera no momento inútil, porque embora a temperatura tenha baixado, e isso previsia que os tempos melhorariam, na verdade veio essa chuva forte, como disse o Kleber, 15 minutos antes de iniciar o treino, a pista está molhada. Você pôde ver na volta que deu o Mika Salo, ele só deu, aliás, porque ele não tinha volta nenhuma oficialmente registrada, uma vez que todos os seus tempos de ontem foram anulados. Agora, pelo andar, pelo ritmo do Mika Salo, que virou 1,48,639, e pelo spray de água que formava o carro dele, você pode imaginar que não há a menor chance de secar se não entrarem os carros na pista. Essa é que é a verdade. O sol apareceu, quer dizer, temperatura tem para secar a pista, mas era preciso que os carros estivessem rodando e nenhum dos pilotos vai querer entregar o ouro para o bandido. Quer dizer, ele vai entrar na pista agora para secar, vai sacrificar um jogo de pneu e ainda mais, vai sacrificar o seu tempo de treinamento, porque você sabe que o limite de cada piloto é de 12 voltas, para criar a expectativa de um outro vir e aproveitar o seu tempo, uma vez que ele já queimou pneu e queimou tempo. Aí você vê no treino de ontem uma comparação que a televisão inglesa faz entre os dois grandes rivais pelo bate-boca da semana toda e rivais na luta pelo campeonato. O Irvine está na frente, ele está num ângulo menor, e o Schumacher e o Damon Hill atrás, no mesmo trecho, só que numa tomada, o do Schumacher um pouco mais aberto. O Hill e o Schumacher têm um rendimento parecido, o motor Renault é o mesmo, a diferença entre eles está sendo no carro, que aqui em Silverstone, a não ser que a Williams reaja hoje, aqui em Silverstone a Benetton conseguiu um melhor acerto. Tanto que o Hill, nas parciais que você viu agora na abertura da transmissão, a que o Kleber se referiu, a primeira parcial, que é de altíssima velocidade, o Hill até consegue andar mais rápido. Na segunda média, o trecho é pequeno, e na terceira, a Williams perde muito em relação à Benetton. Quer dizer, a pole é do Rio, a pole provisória é. Por quê? Porque o Rio conseguiu, nessa parte de alta velocidade, uma consistência, uma diferença em relação à Benetton do Schumacher, e o Schumacher, inclusive, mais tenso que o Rio ontem, cometeu erros. Ele rodou, por sorte não parou na caixa de brita, mas mesmo nas voltas que ele fez valendo, ele cometeu erros. Mas a Benetton tem um carro mais equilibrado na parte mista, quer dizer, nas curvas, que hoje mais ou menos determinam o ritmo de uma corrida em Silverstone. E como tem que se pensar em corrida e não em pole, embora a pole provisória seja do Rio, a Benetton parece melhor. Você tem uma tomada do circuito de Silverstone, recebendo sempre um grande público, são 90 mil lugares para os espectadores ingleses, que não faltam, prestigiam realmente o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Aí o Roberto Pupo Moreno, piloto da Forte, o Moreno ocupa a 22ª posição, a última posição no grid. Você viu o tempo, 1:36,651. Pedro Paulo Diniz também ali passando. O Rubinho Barrichello no box, ainda esperando uma definição ali na grade que fica perto da pista. Agora ele está caminhando, atravessando a pista. E nós temos realmente a expectativa. O Rubinho já foi, olhou, agora volta, conversa com os seus engenheiros, conversa com os seus mecânicos, mas não deve partir para a pista nesse instante. O companheiro dele, o Ed Irvine, também está aí esperando. E essa história do motor, Pat Head, o engenheiro da Williams, está todo mundo, enfim, observando, vendo quem toma a iniciativa de partir para a pista. A história do motor, que o Luiz Fernando estava falando agora há pouco, o motor Peugeot que equipa a Jordan, e houve uma evolução nesse motor. O carro está EV2, é uma evolução do motor que começou a temporada equipando o carro da equipe. E aí você está vendo uma imagem do Andrea Montermini e a movimentação do pé do piloto dentro do cockpit, trabalhando ali, ó, acelerador e freio. Vê como aí ele está de pé embaixo, faz a curva
sem usar o freio, aí uma leve pisada e já acelera de novo no circuito, que é um circuito que precisa de habilidade, de tranquilidade para dirigir e também de velocidade. Aí até embaixo, ó, ele acaba a curva, acaba a reta dos boxes, faz a curva cópice, passa pela Maggots, e aí é tudo para embaixo. Aí ele dá uma tiradinha, ó, toque no freio, faz a Beckett e vai entrar na reta hangar. Vai ser outra vez um trecho de pé lá no fundo, ó. Acelerando, mandando ver. Aí é o Andrea Montermini. O tempo todo com o pé embaixo. Depois ele faz a Stowe, e aí dá uma freada um pouco mais dura, e aí trabalha aquela freada. Pisa no breque, mas não deixa de dar um toque no acelerador. A ponta toca o breque e o resto do pé, aqui a parte de trás do pé, continua aí na aceleração. Depois de fazer a Stowe Valia Club, ele pega mais um trecho de reta até fazer a Abbey. É a chamada ação de contra-ataque que todos os pilotos usam muito, e aqui na parte você vê que quando entra a parte de misto é direto, porque ele não pode deixar cair o ritmo de aceleração, o número de giros, a rotação do motor, então ele tem que manter ali o motor em alta, tem que frear ao mesmo tempo. Enquanto você acompanha aí o final da volta do Montermini, com toda essa demonstração de como se comporta o pé do piloto lá dentro do cockpit. Para quem fica preocupado com a embreagem o piloto não usa mais, eles têm a embreagem aqui na mão. E aí completou a volta o Montermini. Enquanto isso, na expectativa, o Rubinho Barrichello, esperando para ver se sai, não sai, quem sai antes. E o Luiz Fernando Lima está ali do lado do piloto brasileiro. Vamos saber o que pensa o Rubinho desse treino de hoje, que ainda na prática não começou. Luiz Fernando. O Rubinho está aqui envolvido numa operação bastante delicada, está trocando aqui as baterias do aparelhinho de música dele. Que música está ouvindo, Rubinho, nesse momento? Uma música calma, só para relaxar. Qual é a tua expectativa com a pista desse jeito aí? Qual é a tática, na verdade, para esse treino hoje? O que pode se tirar de uma situação como essa? Bom, 15 minutos atrás eu realmente achava que de jeito nenhum podia secar, mas agora já começo a achar que existe uma chance muito grande. A parte de trás do circuito está bastante seca, só essa parte da frente aqui que está molhada. Então, não sei. Depois dos problemas da manhã, eu acho que se secar, a chance ainda são boas de poder melhorar, de estar pelo menos entre os 7 primeiros. Bom, isso joga para frente uma expectativa, então, com relação ao final do treino. Silverstone é a casa de 7 das 12 equipes da Fórmula 1. Você está mais acostumado aqui, porque a Jordan é uma dessas 7 equipes que se baseiam aqui em Silverstone nos seus treinamentos. Essa situação é muito frequente, alternar sol com chuva toda hora? A Inglaterra é muito típico isso, né? De uns 5 minutos o tempo pode mudar, o vento também, isso pode ser, assim, crucial para uma decisão tática de pneu, aquela coisa toda. Mas eu acho que agora abriu um pouco mais de tempo, né? É a hora mais quente do dia, então eu diria que a chance de secar é grande e de melhorar também ainda é maior. Teve problemas pela manhã, agora está tudo melhor com o carro, está acertado já? Tudo melhor, eu saí de manhã, quebrou o motor, daí o time fez um trabalho recorde de trocar o motor em 35 minutos, dei 2 voltas no final, consegui ainda ser o 8º, que já cria uma boa expectativa para essa tarde. Você está animado com relação a amanhã? Em relação a amanhã, muito. Eu acho que depois de todos os testes nós arrumamos um setup muito bom para a corrida. Em relação à tomada de tempo, que a gente fica aquela incógnita, porque eu não sei o que as outras equipes são capazes também. Nós somos capazes de melhorar mais ainda, mesmo porque eu tive problemas ontem na classificação, mas eu também não sei o quanto que a Ferrari pode melhorar e quanto que o Herbert pode melhorar. Então depende um pouco disso aí para saber se eu posso realmente entrar entre os 6 primeiros. Nós vimos hoje no treino livre pela manhã algumas rodadas frequentes aqui na pista. Alesi rodou, Rio rodou, muita gente rodando. Isso aqui nessa pista molhada de Silverstone é algo mais ou menos comum ou igual a outros circuitos? Ou aqui a pista talvez um pouco mais escorregadia? Não, o problema de Silverstone é que existem 2 tipos de asfalto. E na televisão você pode ver claramente que um asfalto brilha mais que o outro. E aquele que brilha é o que está molhado. Então quando chove é a parte que fica mais molhada e o outro está seco ainda. Já. Muito bem, vamos falar então o momento do Rubinho.
Rubinho também vai para a pista, mas mais tarde nesse treino também. Nós temos até agora aí passados 18 minutos desde o início da sessão oficial. Ninguém se aventurou a fazer ainda ir para a pista buscar tempo. A gente espera que o Rubinho, então, no final do treino, consiga mostrar algo para a gente. A expectativa, então, é guardar, talvez, que passe, que momento do treino para fazer a primeira volta. Se o tempo continuar assim, se Deus quiser, eu acho que nos 15 minutos finais é que nós teremos a chance de melhorar. Vai estar um pouco de tráfego, porque afinal todo mundo vai tentar melhorar, mas se Deus quiser eu consigo uma voltinha limpa. Ok, Kleber. Aí o Luiz Fernando Lima conversando com o Rubinho Barrichello. E o Rubinho, agora o André Montermini está na pista. Essas são imagens de hoje, enquanto os dois pilotos da Williams, o Coulthard e o Hill, estão aí conversando, o Montermini foi para a pista, que é o que estava precisando. Alguém resolver sair para ajudar a secar de vez a pista. E o Rubinho falou que vale a pena repetir para você. Aqui na frente, na reta dos boxes, realmente ainda tem água. Na parte de trás do circuito, mais no miolo do circuito, já está bem mais seca. E aí fica toda a esperança de que realmente seque tudo e dê para o pessoal sair e melhorar. O Rubinho tem razão, vai deixar todo mundo para sair no final, o tráfego vai ser grande. Agora, dá para a gente perceber a tranquilidade do Rubinho. Ele está sempre muito tranquilo, ele está vivendo um momento bom novamente. E ele está, apesar dessa história do motor, o Irvine hoje está com o motor um pouquinho melhor que o dele, mas isso não chegou a abalar o Rubinho, não. Então está ali curtindo uma música, tranquilo, só na expectativa. Sempre em vão astral o Rubinho, Reginaldo. Então, sempre que você vê o Rubinho fora de um carro, você vê ali os fones, ele com os fones de ouvido. O Rubinho é uma pessoa que gosta muito de música, ele ouve o tempo todo. Falou que estava ouvindo country agora, que é uma forma de relaxar, mas ele ouve tudo e realmente tudo para ele, todo tipo de música é para relaxar. Ele gosta muito de rock e recentemente, inclusive, passou a ouvir com certa frequência o Roberto Carlos, que na época do pleno sucesso, o Rubinho estava nascendo ainda, mas ele descobriu mais ou menos recentemente e tem ouvido com frequência. O Rubinho pareceu muito relaxado. O problema todo está no que ele disse no final. É que todos eles devem sair faltando 15 minutos, e aí o problema exatamente vai ser o tráfego. Mas se continuar assim, pode ser até que a pista seque um pouquinho antes. John Herbert continuou na conversa dele com o Briatore. John Herbert que ocupa a 5ª posição. E o sonho do Herbert é passar o Berger, que está em 4º. Nós temos até agora Damon Hill, Schumacher, Coulthard, Berger, Herbert e Alesi, os 6 primeiros. O Herbert quer conseguir ficar na 4ª posição para ver se leva o motor Renault a dominar as 4 primeiras posições do grid. Aí mais uma imagem do Niki Lauda, consultor da Ferrari, grande campeão, grande tricampeão mundial de Fórmula 1, Niki Lauda, um dos pilotos mais famosos e mais competentes da história da Fórmula 1. O Luiz Fernando Lima vai mostrando mais detalhes para a gente lá na equipe Jordan. Agora, por exemplo, ele está com o Avalone Mestre, que é um dos engenheiros da equipe, que vai mostrar alguns detalhes do carro do Rubinho. Vamos aproveitar a presença do Avalone, engenheiro, e o Luiz Fernando lá no box da Jordan, Luiz Fernando. Está vendo aí o carro da Jordan nesse momento. E para que essa máquina aqui funcione, existe evidentemente toda uma equipe em torno dela, uma grande quantidade de técnicos envolvidos nesse trabalho. São técnicos, engenheiros, mecânicos, uma série de pessoas. Uma equipe como a Jordan reúne 70 pessoas trabalhando para que o carro de Rubinho Barrichello e o carro de Ed Irvine possam correr bem e ter um bom desempenho nas pistas. Equipes maiores como a Williams chegam a ter 200 pessoas trabalhando em torno de seus 2 carros. O José Avalone Neto, ele é um dos 8 projetistas preocupados em desenvolver os carros aqui da Jordan. E ele está com o volante na mão. Vamos fazer agora uma pequena sessão didática. O Avalone vai nos explicar como é que funciona o volante que a gente vê naquelas câmeras, né, que a Foca coloca dentro dos carros, os pilotos trocando de marcha. Como é que funciona esse volante? Primeiramente, para o Rubinho selecionar marchas para cima, segunda, terceira, quarta, ele usa essa parte do volante. Quando ele quer reduzir as marchas, daí ele reduz isso aqui. Mão direita para trocar de marcha, lá para reduzir. Isso para subir as marchas, esse para descer as marchas. E aqui, para largar, ele segura, isso é uma embreagem. Ele não tem embreagem no pedal, sim nas mãos. Na frente do volante ele pode selecionar neutro e pode selecionar, se a curva é de segunda, ele seleciona para que o câmbio reduza para segunda, ou se a curva é de terceira, ele reduz para terceira com esses botões. E essa aqui é uma chave especial feita para ter a comunicação com a Globo, para ele falar no rádio e o Reginaldo e o Kleber terem acesso lá.
Bom, isso é aquilo que faz parte também do charme, às vezes, da transmissão. Evidentemente que sempre as participações técnicas que envolvem transmissões de rádio, às vezes tem algumas interferências, mas enfim, a Jordan desenvolveu também esse sistema aqui da chavinha para que haja comunicação do piloto diretamente com a transmissão e com isso você consiga saber, às vezes, a emoção do piloto dentro da prova. Aí a explicação técnica, então, da Valone. Obrigado, Valone. Kleber Machado. São os detalhes que fazem todo o espetáculo da Fórmula 1. E aí você teve bem de pertinho o volante, que como disse o Luiz Fernando, você vê só na câmera colocada no carro, o piloto se virando ali para controlar a máquina, e agora você teve no detalhe, enquanto está revendo aí a volta do Monttermini, ainda com um pouco de água na pista, teve no detalhe como é que o Rubinho faz para subir as marchas, reduzir a embreagem na mão, a tecnologia, a sofisticação. Muita água ainda na pista, né? Olha a rodada do Monttermini num trecho de bastante água. Ele, apesar de ter tentado, vem nessa aí, vê como deixa todo o spray, toda a água, não fez trilho nenhum ainda. Aí quando saiu da curva, saiu rodando, apesar de estar andando com os pneus de chuva. Essa foi a tentativa do Monttermini. O Monttermini está tentando alguma coisa, ele que não teve boa participação no treino de ontem, não conseguiu andar no treino de ontem por problemas no carro. Portanto, a exemplo do Mika Salo, que teve todos os seus tempos cancelados e não tinha nenhum registro, o Monttermini também não, porque teve problema no carro de ontem. Saiu para tentar registrar alguma coisa, não foi feliz nessa tentativa com a rodada. Muita movimentação nos boxes ainda. O ex-campeão Jack Stewart, hoje conversando com o Jean Alesi, e todo mundo fica um passeio, o Jean Todt, diretor da Ferrari, fica praticamente um passeio ali, há uma descontração que não existe normalmente num treino oficial como é esse que está se desenvolvendo agora. Na verdade, o tempo está correndo. Nós já temos 25 minutos corridos de treino, faltam 35, e a coisa está correndo. Só que ninguém vai para a pista mesmo, então está aí essa descontração toda. Continua só o Monttermini na pista, o único carro. Jean Alesi está com descontração suficiente para distribuir beijinhos, está realmente muito tranquilo. E uma constelação de ex-campeões ali perto do box da Ferrari, Bruno Michelada agora há pouco, agora o Jack Stewart, aí o Alesi que foi o segundo no treino livre de hoje de manhã e ocupa a 6ª posição no grid a partir de ontem. Fala mais um pouquinho do motor Peugeot, então. Uma evolução nova do motor, equipando os carros da Jordan. E dentro dessa nova evolução, eles descobriram alguns detalhes que faziam com que o motor ficasse ainda mais rápido, mas só conseguiram aplicar essa pesquisa em um motor. E aí ficou decidido o seguinte: ou o piloto da casa, ou o piloto mais rápido, enquanto o Berger coloca o capacete, se prepara para ir para a pista, ou o piloto da casa, ou o mais rápido, usaria esse motor mais evoluído da Peugeot. Temos também o Moreno andando em Silverstone. O pessoal começa a sair. Vai apressar, então, pista um pouco mais seca. Que balançada deu o Moreno. Não está fácil ainda não. Voltou para o box. Não está mole. No caso da Jordan, o Ed Irvine, o irlandês Ed Irvine, é considerado o piloto da casa. Além disso, ele ocupou ontem a 7ª posição no grid. Portanto, ficou o Ed Irvine com a preferência desse motor, mas chegou a dar uma certa confusão na hora do briefing, na reunião dos pilotos depois do treino. O Ed Irvine meio que bateu o pé. O motor é meu e não tem discussão. O Rubinho disse que chegou a argumentar. Não é bem assim, porque afinal de contas é a primeira vez que a gente tem esse motor novo. Não vai mais haver grande prêmio da casa, nem para mim, nem para Jordan. E nós devemos ter essa evolução do motor nos próximos grandes prêmios. Então a gente só vai conversar um pouco mais, tá? Mas regra é regra, concluiu o Rubinho. Tudo bem, fica com ele. Então o Rubinho disse que sentiu o Ed Irvine muito mais tenso, muito mais preocupado do que ele, Rubinho Barrichello. Apesar de estar na 9ª posição, 2 posições atrás do Irvine, ele teve bons momentos no treino de ontem. Quando saiu para dar uma volta que poderia ser a volta da 7ª posição, ele encontrou o Martin Brundle no meio do caminho e a Ligier acabou atrapalhando a volta do Rubinho Barrichello. Então, apesar dessa possível disputa, possível não, né? Da disputa que existe entre os dois pilotos da equipe, o Rubinho está muito tranquilo e depois do Grande Prêmio do Canadá, depois da 2ª posição lá e da 6ª posição na França, ele não só está tranquilo, como está de novo com o seu prestígio em alta no circo da Fórmula 1. Comentava o Rubinho ontem, quando perguntado sobre essas especulações, trocas de piloto que começa já a pintar em Silverstone. Ele disse
sem nenhum problema. Os caras das grandes equipes já estão sorrindo de novo para mim, o que é muito bom. Roberto Pupo Moreno voltou para o boxe da Forte. Essa é a câmera exclusiva da Globo, mostrando para você os detalhes, o adeuzinho do Moreno, que depois de uma volta deu uma balançada, voltou para o boxe para acertar o carro. Roberto Pupo Moreno ocupa a 22ª posição, o Pedro Paulo Diniz está em 20º, e o carro da Forte também vai partindo para uma evolução. Começou muito ruim a temporada, hoje já está com alguma coisa mais interessante, diminuiu o peso do carro, e para agosto está previsto até o uso do câmbio semiautomático. Você viu aquele câmbio, aquela alavanquinha, a borboletinha da mudança de marcha no volante do Rubinho agora há pouco? O Pedro Paulo e o Moreno não têm essa alavanquinha. Eles ainda, a única equipe que ainda trabalha com o câmbio manual, o câmbio normal, o câmbio antigo, aquele câmbio igual o nosso carro de rua, câmbio no chão. E parece que em agosto eles já vão partir para um câmbio semiautomático. Vai o Moreno, então, evoluindo ele, o Pedro Paulo. Aliás, a Corse chegou a uma conclusão bem boa, bem positiva para o Pedro Paulo Diniz, que a cada corrida o Pedro Paulo, que é um jovem piloto, vem evoluindo, vem mostrando um trabalho melhor. A pista está secando, nós temos 30 minutos já de treino, já com meia hora de treino. Apenas 2 carros foram para a pista, o Mika Salo e o Andrea Montermini. O Pedro Paulo saiu, deu uma volta, balançou, voltou. O Michael Schumacher está aí também, todo descontraído, sem o capacete. Todo mundo fica esperando que a pista seque. E aí depois a gente vai ter um tráfego muito grande, Reginaldo. Esse tráfego pode ajudar alguém, prejudica mais um piloto do que outro. E aí vai todo mundo querer sair para melhorar os tempos. A gente sabe que, por exemplo, entre Damon Hill, que você vê aí, e Schumacher, qualquer tipo de tráfego prejudica mais o Hill, porque o Schumacher é mais afoito e vai para frente sem demorar muito para iniciar uma ultrapassagem, para negociar uma ultrapassagem. Se ele achar que tem que fazer, ele vai fazer mesmo. Isso em condições de corrida. Em condições de treino, a coisa é um pouco mais fácil, porque de qualquer forma estão ali os pilotos que acabaram de fazer a sua tentativa, estão no outro traçado de pista, os pilotos mais conscienciosos, é claro, estão no outro traçado de pista e o caminho está mais ou menos livre para aquele que está rápido. Então você vê a descontração total do Schumacher aí conversando com seus mecânicos, no momento em que volta a cair água em Silverstone, quer dizer, a esperança de secar vai ficando menor e o Hill vai ficando próximo da sua pole position, que seria, por sinal, a 4ª no ano. Pelo menos nisso ele passaria à frente do Schumacher. Até hoje, até agora, as poles de 95 foram exatamente as seguintes. No Brasil foi Damon Hill, na Argentina, David Coulthard, foi a sua primeira pole, e única até agora. Em San Marino, Schumacher. Na Espanha, o Schumacher repetiu. Mônaco, Hill, foi uma pole extraordinária de Damon Hill. No Canadá, voltou Schumacher, e na França, Damon Hill, quer dizer, os dois estão empatados em 3-3. Então tudo indica que o Hill hoje faz 4-3. Mas, sabe lá, né? Vamos ver agora nessa volta do Moreno, voltando para a pista. Vamos ver se ela já está um pouco mais seca, pelo menos nessa parte aí está bastante seca. Vamos ver se tem condições da gente ter esses 15 minutos finais de treino com muita briga, muita disputa pela pole. Só o Moreno na pista, de volta o Roberto Pupo Moreno. O Reginaldo estava falando da briga das poles, e no campeonato nós temos o Schumacher numa situação mais tranquila. O Schumacher que já conseguiu 4 vitórias na temporada, e o Schumacher tem 46 pontos. O Damon Hill está com 35, enquanto o Damon Hill está com 11 pontos de desvantagem em relação ao Michael Schumacher. O Schumacher está aí na liderança, absoluto, tranquilo. Mesmo que o Schumacher não pontue no Grande Prêmio da Inglaterra e o Damon Hill vença o Grande Prêmio da Inglaterra, o Schumacher vai continuar na liderança do Campeonato Mundial. E olha aí como a chuva volta a castigar esse trecho aqui no Autódromo de Silverstone. Aqui na frente da cabine dos boxes agora chove forte. Chove forte para valer. O pessoal vai se arriscando, mas a chuva é para acabar com qualquer esperança de melhorar tempo. Está saindo aí a Minardi, mas nenhuma chance de melhorar o tempo. O Pupo Moreno foi para a pista e o Luiz Fernando foi até o box da Forte conversar com o Pedro Paulo Diniz, que vem sendo elogiado
pelo Guido Forte, está melhorando a cada corrida. E o Pedro Paulo pode ter conversado com o Moreno, ver quais são as reais condições da pista de quem já andou. Eu repito, volta a chover forte aqui na reta dos boxes. Luiz Fernando Lima. Estamos aqui agora com o Pedro Paulo Diniz, ele também está na expectativa, estava na expectativa de uma pista talvez um pouquinho mais seca na hora que saiu o sol, mas agora o sol já se foi por completo, o céu todo tapado e chovendo de novo. Qual é a sua expectativa agora, Pedro? Infelizmente a pista está molhada, porque hoje no treino, hoje de manhã, a gente descobriu um acerto bastante bom no carro. Eu acabei fazendo o 13º tempo no treino da manhã e eu acho que se tivesse seco para a classificação, eu acho que dava para melhorar o 20º tempo que eu acabei fazendo ontem. Você ficou otimista com esse acerto, então esse acerto evidentemente vale então também já para a corrida de amanhã. É um acerto que vale para a corrida de amanhã. Eu estou achando que vai ser uma corrida boa amanhã. Muito bem, mais carros agora estão indo para a pista, a Alesi está indo para a pista, o Kleber Machado volta à narração. Pois é, e o Pedro Paulo Diniz, com esse 13º tempo que ele fez hoje de manhã, foi a melhor classificação que o Pedro Paulo Diniz conseguiu nesses 8 grandes prêmios que ele já participou. Ocupando uma 13ª posição no treino livre, otimista então com o acerto do carro, mas para azar dele essa chuva acabou atrapalhando, pelo menos no que se refere ao treino, a melhorar a posição. O Pedro Paulo, no treino de ontem, marcou o 20º lugar. Ele fez 1:36.023, o Moreno 1:36.651. E entre eles, atrás do Pedro Paulo e na frente do Moreno, está o Bertrand Gachot. Parece que vai realmente tomando um caminho mais de modernidade a equipe Forte. Realmente esse 13º tempo é uma coisa que deixou toda a equipe bastante animada, e fora o fato de que Pedro Paulo Diniz está apenas 7 décimos atrás de um carro da Footworks no treino de sexta-feira e 5 décimos, quer dizer, meio segundo, à frente de uma Pastiche. Quer dizer, já um degrau realmente que a equipe sobe e já está num outro nível, agora sim, em busca de posições melhores, posições que ela esperava já estar disputando desde o início do ano, se o projetista que fez o carro não tivesse errado tanto, o Sérgio Rina, o argentino Sérgio Rina, não tivesse errado tanto. As correções estão sendo feitas e a equipe vem subindo bastante. Agora chega a informação de Geraldo Rodrigues, o manager do Barrichello, dos votos da Jordan, que por ter voltado a chover, embora leve, acabou definitivamente qualquer expectativa na Jordan de treinar com tempo seco hoje e lutar por outras posições. Agora a equipe colocou um ponto final no treino e passa a acertar os carros. Olha, quase que foi lá para abrir. Passa a acertar os carros para as condições de corrida. E daqui a poucos minutos o Rubinho e o Ivani vão para a pista, já tentando acertar os carros para a corrida, mesmo porque a previsão é de chuva também para amanhã. A previsão meteorológica diz isso, que pode chover amanhã. É bem verdade que aqui na Inglaterra o pessoal confia na previsão, mas fica sempre com o pé atrás, porque o tempo muda muito rápido. Para você ter uma ideia, a gente estava acompanhando. Nós começamos na transmissão, o treino começando 2 horas da tarde, 1 hora da tarde aqui, 9 horas da manhã aí no Brasil. Quando começou, depois da chuva forte, sol. E agora voltou a chover forte, já deu uma acalmada de novo na chuva, mas voltou a molhar totalmente a pista. O Jean Alesi está aí tentando, andando com os pneus de chuva, também deve estar usando essa estratégia, anunciada agora pelo Reginaldo, no toque do Geraldo, sobre o que vai fazer a Jordan. Vai andar para acertar o carro numa eventual chuva durante a prova. E o Alesi deve estar fazendo exatamente a mesma coisa com a Ferrari. Outra coisa importante que você observa, né? O Alesi está passando num trecho totalmente seco da pista e agora vai entrar na parte molhada. Você viu que estava seco mesmo, a ponto de ele poder andar, fazer as tomadas de curva normalmente. E agora não, agora molhado, ele faz inclusive um traçado diferente daquele que ele faria se a pista estivesse seca. E aí a gente vai poder ter uma ideia do tempo que vai registrar o Alesi, um tempo muito alto. Evidentemente ali passa, vai bater 1,49, quase 1,49, 1,48,207, o tempo do Jean Alesi na chuva. Ele está 20 segundos mais lento do que a pista em condição seca, como foi disputado o treino de ontem. Mas de todo modo, para a Ferrari, está sendo aí a oportunidade de um acerto do carro, na eventualidade de pista molhada amanhã no Grande Prêmio da Inglaterra, que começa às 2 da tarde, no horário aqui de Silverstone, 10 horas da manhã, no horário do Brasil,
e nós vamos acompanhar ao vivo, aqui na Globo, o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Aliás, né, Cleber, se chover é muito bom para a corrida, muito bom para a emoção da corrida. Porque você vê pilotos como o Alesi, o próprio Schumacher, que pega, olha, aquela vez ele quase pega, olha, ele foi mesmo para a brita, mas vai sair. O jeito que vai sair, até a pedrinha molhada, até ajuda ele sair, que o atrito é menor. Agora, você vê, o favoritismo extraordinário dos motores Renault, né, da Williams e da Benetton aqui, com a chuva, é claro que os motores continuam sendo melhores. Quando ele tentou corrigir o Alesi, já aponta a roda para fora, porque aí não adianta tentar corrigir, vai rodar. Então ela aponta para fora de uma vez, favorece a saída, mas sair menos do que uma rodada. Então, o Gerhard, você vê que a diferença de motores se mantém, mas as condições da pista, o alto grau de dificuldade da pista, aproximam os carros e os pilotos. E se sobressaem pilotos tipo Schumacher, tipo Coulthard, tipo Alesi, o próprio Berger, tipo Barrichello, o Irvine e o Hakkinen. São esses pilotos que gostam de pilotar exatamente num grau de dificuldade maior, que é esse que oferece a pista com chuva. Então, a corrida tem tudo para ser espetacular, ganho em emoção se chover. E o pessoal então vem para a pista, vem para acertar o carro para essa possibilidade. Você já viu o Alesi, viu o Berger, e agora o Michael Schumacher, o líder do Campeonato Mundial, que ocupa a segunda posição no treino, a partir do tempo de ontem, também vem. São 5 carros nesse momento, trabalhando na pista de Silverstone. O Schumacher estava otimista, o Rio vem daqui a pouco também. O Schumacher, depois do treino de ontem, estava otimista com a possibilidade de melhorar hoje. A chuva volta a apertar. Evidente que essa possibilidade foi para o espaço. Não dá mais para diminuir o tempo, não dá mais para ser pole. Mas ele achava fundamental largar na primeira fila. E isso o Schumacher tem conquistado. Vai largar na primeira fila, ao lado do Damon Hill, e por isso ele se sente satisfeito. Deu essa volta, sentiu o carro, volta para o box, vai para algum acerto necessário. Ontem o Schumacher reclamou um pouquinho do carro nas curvas de baixa velocidade. Agora muda toda a configuração a partir da pista molhada. E o Rubinho Barrichello vai para a pista. Vai então ver como se comporta a Jordan na pista molhada. O Schumacher vem para o box, deu a sua volta. O Schumacher nem chegou a registrar tempo de volta. Ele deu a primeira volta e já foi para o box. Não chegou a fazer tempo com pista molhada. Na primeira volta, aquela volta para sentir, ele já percebeu que tinha problema e voltou para o box. David Coulthard leva o Williams também. O Coulthard que ocupa a terceira posição no grid. E fica todo mundo acertando o carro para a corrida em chuva. É importante observar, por exemplo, o rendimento de um Coulthard, que é um piloto bom, um piloto de talento na pista molhada. Até agora, o melhor tempo com chuva foi do Jean Alesi, 1:48.207. E você viu de que forma ele vinha trazendo o carro para fazer esse tempo. Para você ter uma ideia, o Berger fez 1:53.013, 5 centésimos a mais, 5 décimos mais lento que o Alesi. E não foi naquela volta que o Berger saiu, não. Naquela volta que ele saiu, foi para a brita, ele fez 2 minutos. A sua melhor é 1:53, a do Alesi 1:48. O Irvine fez 1:52.4. Bom, os outros não tem tempo registrado ainda. O Martini fez 2:13. O Schumacher, você viu, veio para o box sem marcar tempo. E o Salo virou 1:58.9. O pessoal está indo para a pista, o pessoal está acertando o carro. Aí o David Coulthard, o Rubinho Barrichello também é um piloto que não se intimida com pista molhada. Fez na Inglaterra um grande prêmio de Donington Park, uma corrida brilhante com chuva. E é, portanto, um piloto que gosta até. Gostar, nenhum deles gosta. Mas alguns conseguem se adaptar melhor à pista molhada, conseguem conduzir o carro com mais eficiência na pista molhada. Agora vai o Damon Hill, que não é uma fera quando o chão está molhado. Aí mais uma imagem do Patrick Reto, que vai acompanhar a volta do Rio, está acompanhando também o David Coulthard. Os principais pilotos começam a sair do box e começam a andar na molhada pista de Silverstone.
E olha aí nesse trecho como chove forte. O rio vai fazendo a curva embaixo de muita água. Vai partindo para completar uma volta. E tem um Rubinho atrás dele. Aí na câmera exclusiva da Globo, a imagem do Rubinho Barrichello. Câmera colocada no carro da Jordan. E você vê como a chuva está forte ali, batendo firme na câmera colocada pela Foca, com imagens exclusivas para a Globo. Você conferindo aí a volta do Rubinho Barrichello. E dá para perceber como o piloto consegue acompanhar o carro da Williams. E o Rubinho acompanha a Williams com mais tranquilidade. Quer dizer, não tem mais aquela distância. O motor vai prevalecer, não tem dúvida que o motor da Renault vai continuar sendo o principal motor da Fórmula 1, mesmo numa pista molhada. Mas aí o jeito de guiar, o jeito de pilotar, pode valer alguma coisa, pode tirar um pouco essa diferença. Você vê que a diferença aumenta agora quando chega em reta, que o Renault dispara aí em relação ao carro do Rubinho, mas nas curvas se aproxima. A visão que você tem aí dessa lente da câmera é exatamente a visão da viseira do capacete do Rubinho. E você vê que agora estão só os pingos da chuva, que o carro do Rio está mais distante. Aí chove mais, por exemplo. Mas tem momentos ali que você via um respingo maior até, porque era exatamente o spray do carro do Damon Hill. Então, para você ter uma ideia do que é difícil na chuva você andar atrás de um outro carro, às vezes com visibilidade zero. Tanto que é obrigado o uso, obrigado a acender a luz de trás, a luz guia lá, do carro do Rubinho, como está sendo. Obrigado a acender a luz do carro, que é para dar um ponto de referência melhor para os carros que vêm atrás, para o piloto que vem atrás. E pode ter certeza, não nessa distância, que o Rio agora já está bem mais à frente, mas principalmente na corrida, quando eles estão enfileirados, o que um fizer, o outro vai fazer. Não tenha dúvida que o piloto da frente serve de referência. É o ponto de referência que o de trás utiliza. Aí o Rubinho Barrichello, que completou a volta, a primeira volta que ele deu em 1:53.407. Primeira volta registrada do Rubinho Barrichello, 1:53.407. O Damon Hill está à frente dele. Aí você tem mais uma imagem de uma câmera muito bem colocada ali à frente do carro da Williams. E tem até o piscar de olhos do Damon Hill lá dentro do capacete, prestando toda a atenção, sentindo toda, que dá para sentir de expressão do piloto conduzindo o carro. E a gente estava vendo a câmera no carro do Rubinho, toda molhada. O Reginaldo fazia a comparação com a viseira, como está a viseira do capacete do Rubinho. E aqui o Damon Hill, que não tem ninguém na frente dele, você vê como ele tem a viseira mais seca. Tem aqui essa proteção do piloto com os pingos d'água. E olha a diferença, olha a comparação. Você tinha o Rubinho Barrichello, você tem o Rubinho Barrichello cheio d'água, porque além da chuva tem o spray que vem do carro que vai à frente, e do outro lado o Damon Hill, numa situação um pouco mais confortável no que se refere à água na frente do rosto, a água na viseira. Vamos dar mais uma passada aqui na classificação. Os tempos registrados ontem, com chuva hoje em Silverstone, o pessoal está só acertando o carro. O Damon Hill, por exemplo, tinha uma situação muito tranquila, dizia que o acerto da Williams estava muito bom, o conjunto estava muito bom, o carro estava se comportando bem, conseguiu a boa volta para fazer a pole, e agora todo mundo, a equipe toda tem que trabalhar para um novo acerto do carro em condição de chuva. O Rubinho está passando uma forte e vai continuando aí na sua volta. O Rubinho já melhorou um pouco no que ele andou, tinha andado em 1:53, agora já andou 1:51.014. E o Schumacher, que está voltando à pista depois de uma volta com pneus novos. Estão ali os selos mostrando os pneus novos, os pneus de chuva do Michael Schumacher. Damon Hill, Michael Schumacher, David Coulthard, Gerhard Berger, Johnny Herbert, Jean Alesi, Ed Irvine, Mika Hakkinen, Rubinho Barrichello, Mark Blundell. São os 10 primeiros. Pedro Paulo Diniz está em 20º, em 22º. Ainda sobre o que disse o Kleber agora há pouco sobre a viseira do Damon Hill, você vê muito mais limpa que a do Barrichello. Isso também é provocado por um sistema diferente do para-brisa ali frontal da equipe Williams, que é muito mais vertical do que o da equipe Jordan. Tanto que na alta velocidade você vê que ele praticamente não pega água nenhuma. E a viseira está
completamente limpa, pelo menos de água. Não é o caso, por exemplo, se ele estiver colado na frente de um carro, o que normalmente vem de óleo e borracha, que aí para todos é a mesma coisa, por isso eles usam aquela tradicional superviseira, que é um tipo de plástico que eles colocam por corrida, 5 a 6, e vão tirando a cada 10, 15 voltas, vão tirando e jogando fora. Hoje, a partir das 4 da tarde, emoção do Campeonato Paulista de Futebol. Já em tempo de chegada, na reta de chegada para definir um finalista. Às 4 da tarde você acompanha ao vivo Portuguesa e Corinthians, com a narração de Oliveira Andrade. Portuguesa e Corinthians pode definir o primeiro finalista do Campeonato Paulista. Se a Portuguesa vencer o Corinthians, está com vaga garantida na final. Se o Corinthians ganhar, fica muito perto de decidir o Campeonato Paulista de 95. Portanto, vale a pena conferir. Hoje, a partir das 4 da tarde, ao vivo, Portuguesa e Corinthians. Rubinho Barrichello deu as suas voltas, volta para o box, 1:51:014, o melhor tempo registrado pelo Rubinho. Dá uma passada nos tempos dos pilotos com a chuva. O Damon Hill fez uma volta em 1:49:323. 1:49:323. O Coulthard foi mais rápido que o Hill, 1:49:231. Portanto, está 1/10 mais rápido do que o Damon Hill. Gerhard Berg, 1:51:818. O Herbert muito acima do tempo desses pilotos. O Herbert fez 1:55:011. E dá para imaginar um pouco de problema para a equipe Benetton, porque o Herbert está virando 1:55 e o Schumacher voltou para o box. Outra vez deu uma volta e foi de novo para o box. Jean Alesi está sendo o melhor até agora na chuva. 1:48:207. Aí o Irvine com 1:51:045 e o Rubinho melhor que o Irvine. O Rubinho andando mais que o Irvine na chuva. 1:51:014. Aí o Rubinho, depois de fazer essa volta 1:51:014, na câmera exclusiva da Globo, 1:51:014. O Martin Brundle também foi para a pista com a Ligier, fez 1:51:310. As McLarens não saíram, nem o Mika Hakkinen, nem o Mark Blundell. O Michael Schumacher não ainda registrou tempo. Nas duas vezes em que o Schumacher tentou, ele saiu, deu uma volta e antes de marcar o tempo, voltou para o box. Damon Hill continua na pista, o Schumacher foi para o box. E nós temos também os pilotos da Ford estão virando em 2. O Moreno 2:02:876. Essa foi a volta do Moreno. E o Pedro Paulo Diniz não foi para a pista. Então ficou mais para o Moreno o acerto do carro da Ford para a condição de chuva. Damon Hill continua. E a Benetton não conseguiu ainda andar no ritmo das outras. Está andando muito alto o Herbert, 1:55:011. E o Schumacher sem conseguir marcar tempo. Tem aí o Damon Hill, pega um trecho um pouco mais seco de pista. Schumacher está no box, está no carro acompanhando a volta do Damon Hill. A equipe Williams, que marcou poles nos 2 últimos anos do Grande Prêmio da Inglaterra, em 93 o Alain Prost e em 94 o Damon Hill. E a Williams que vem faturando títulos desde 91. 91 e 92 o Mansell ganhou a prova aqui em Silverstone, em 93 o Prost e no ano passado o Damon Hill foi o vencedor do Grande Prêmio da Inglaterra. O bate-boca Damon Hill e Michael Schumacher também serviu para dar uma agitada no circo. Schumacher vai de novo para a pista. Houve uma ultrapassagem em cima do Moreno, que os dois fizeram mais ou menos ao mesmo tempo. E o Schumacher reclamou do modo como o Hill fez a ultrapassagem, atrapalhando o Schumacher. Ele disse que o Hill era um perdedor. Damon Hill respondeu, dizendo que o Schumacher era piloto fabricado, só dizia o que mandavam dizer, era um produto fabricado, não era natural, essas coisas todas. Ficou esse bate-boca, enquanto o Rubinho Barrichello também volta para a pista. As manchetes dos jornais, dos principais jornais da Inglaterra, dão muito destaque a esse bate-boca, a guerra entre Hill e Schumacher, o duelo entre Hill e Schumacher, e os dois levaram isso, no bom sentido, para a pista. E aí deram um grande espetáculo no treino de ontem, e com certeza vão querer repetir esse espetáculo, tirar essa diferença na pista, Hill e Schumacher. O Hill largando da pole position e o Schumacher na segunda posição. Isso tudo aliado a essa história que começa a rolar a partir de Silverstone, com 7 minutos e meio para o final do treino, das possíveis trocas de equipes.
fala-se, por exemplo, a imprensa inglesa fala que a Benetton e a Ferrari estariam interessadas em Damon Hill. O contrato do Damon Hill acaba no fim do ano com a Williams. E há uma certa dúvida se o Frank Williams vai renovar ou não com o Damon Hill. O Schumacher, que está na Benetton, tem quem aposte que ele continue na Benetton. Mas aí também, McLaren, são nomes que circulam. E nessa, ontem o Rubinho Barrichello falava sobre esse papo todo, que ainda não há nada muito real. Está mais ainda na fase do comentário, do boato, da especulação, da fofoca. E o exemplo que ele deu, meu pai nem está aqui, o Rubão Barrichello, que é o homem que trata dessas coisas. Já na Benetton, saiu da pista, Johnny Herbert, enquanto o Schumacher dava sua volta, o Herbert tentando melhorar esse tempo que você viu de 1,29 é o tempo de ontem. Ele hoje rodou em 1,55 e a hora que tentou melhorar um pouco, foi para a brita, foi para a proteção de pneus. Não está sendo um bom treino. Não está sendo um bom treino para a Benetton. Parece que está havendo também um problema com o carro do Rubinho Barrichello, que saiu agora para a pista. Lá no box da Jordan, Luiz Fernando Lima confirma, enquanto você está vendo aí o carro do Rubinho sendo trazido, né, Luiz Fernando? Teve um problema aqui na saída dos boxes. Em Geraldo Rodrigues, que é o manager dele, estava ouvindo pelo rádio de comunicação. O que houve? O que ele comunicou? Não, ele saiu para fazer mais 2 voltas, mas a lâmpada traseira, a luz traseira não estava funcionando. Isso pode dar uma penalidade. Então eles estão trazendo para arrumar essa luz traseira e ele vai voltar para a pista. Não sai daqui que ele está vindo exatamente para cá agora e vai entrar. Está vendo ali a luz traseira que o Luiz Fernando estava falando, enquanto você revê a rodada forte do John Herbert. A luz traseira acende aquela luz, é o que dá a configuração de corrida na chuva. É obrigatório o uso daquela luz vermelha atrás. Como teve problema a luz do Rubinho, melhor não arriscar para que não haja nenhuma punição. E o Herbert ficou ali meio assustado olhando o carro, foi parar na proteção dos pneus. Uma rodada forte da Benetton número 2 de John Herbert. É uma pancada de verdade, protegido, lógico, pelos pneus ali que estão na frente daquilo. Aqui na Inglaterra, tradicionalmente, nessas posições não tem guarda-reio, tem aquelas estacas de madeira ali. Isso é uma coisa que você vê ali atrás dos pneus também. Uma coisa que vem dos autódromos ingleses mais velhos, como é Silverstone, onde, aliás, a Fórmula 1 começou, né? A primeira corrida da história da Fórmula 1, criada em 1950, foi disputada aqui no dia 13 de maio. O Herbert é um dos 6 pilotos britânicos que correm aqui diante de sua torcida. Tem o Damon Hill da Williams, tem o Herbert da Benetton, tem o Blundell na McLaren, tem o Brundle na Ligier, tem o Coulter, que é escocês, e tem na Williams, e tem o Irvine, que é irlandês, na Jordan. São 6 britânicos que fazem a festa da torcida aqui, todos eles atualmente em boa posição, mas o Herbert, que tem a equipe que foi campeão do mundo no ano passado, e que tem o piloto campeão do mundo, e que também lidera esse campeonato, o Herbert realmente não está em boa fase, e é um dos pilotos que pode até dançar nessa história toda aí para 96, quando realmente o mercado se abrir e começar as contratações. O que existe, por enquanto, é boato, né? Aquele buchicho todo, alguma coisa acaba virando verdade aí nos próximos meses, mas uma delas é que muito provavelmente, olha o replay aí do Herbert saindo, a câmera aqui nessa parte de trás, é que o choque foi frontal, mas foi no pneu, quer dizer, sem muito problema. Mas uma das coisas que deve se confirmar é realmente a saída de Jean Alesi da Ferrari. Por quê? Porque a Renault quer porque quer um piloto francês na Williams ou na Benetton. Muito provavelmente o Alesi será companheiro de Damon Hill na equipe Williams. O David Coulthard está na pista, Michael Schumacher também. O pessoal continua na impossibilidade de fazer tempo bom para o grid de largada hoje. A moçada está treinando, está acertando o carro para a corrida de amanhã, imaginando a chuva que pode pintar. Faltam 3 minutos para o fim do treino, está todo mundo andando. O Schumacher fez uma volta em 1:49.380. O Schumacher está mais lento do que o Hill, do que o Coulthard, do que o Alesi. Está fazendo o 4º melhor tempo. E mais uma vez aí a saída forte do Herbert, levando brita para todo lado e parando no pneu. E o Luiz Fernando Lima continua lá no box da Jordan, agora para dizer o que aconteceu de vez realmente com o carro do Rubinho Barrichello, que na saída acabou voltando para o box.
O problema de fato foi a lâmpada, Kleber. O Rubinho está aqui vendo a imagem do treino, a angústia dele, que são os minutos finais. Ele só deu até agora 4 voltas, para 12 possíveis, tem direito a mais 2, nesse momento o motor foi ligado. Ele vai para a pista agora, ele vai fazer. Ele vai Faltando 2 minutos para o final do treino. Hoje tem Campeonato Paulista às 4 da tarde, Portuguesa e Corinthians, é jogo decisivo que o Brasil inteiro vai ver ao vivo, menos o torcedor de São Paulo, capital. Portuguesa e Corinthians ao vivo para todo o Brasil, menos para São Paulo. Vale a pena o público de São Paulo ir ao estádio, conferir Portuguesa e Corinthians. E o amigo da Globo de todo o Brasil vai acompanhar ao vivo a partir das 4 da tarde, Portuguesa e Corinthians. Aí nós temos o Damon Hill, que continua trabalhando a sua Williams. Dá mais uma passada nos tempos para você. Com a chuva, o Damon Hill 1:49,020. O Schumacher agora melhorou, fez 1:48,204. Fez uma boa volta o Schumacher. 1:49,036 o Coulthard. 1:51,818 o Berger. O Herbert 1:55,011 não melhorou nada e acabou ainda rodando. 1:48,207 Jean Alesi. E na equipe Jordan, o Rubinho mais rápido que o Irvine, 1:51,014 o Barrichello, 1:51,045 o Ed Irvine. E acabou, então, ficando mais rápido o Schumacher. Depois de problemas, entrou, saiu, voltou, foi de novo por bote. Acabou acertando a equipe Benetton. E aí valendo também o braço do Schumacher. Quando o Rio melhora um pouco também seu tempo, todo mundo começa a virar na casa de 1:48. Rio, Schumacher e Coulthard, os 3 principais, e também o Alesi. E o pessoal vai acertando o ritmo da chuva. Isso dá uma boa ideia de como será disputadíssima a corrida se chover amanhã, como está sendo previsto pela meteorologia. O Rio e o Coulthard tem carros bem acertados, está muito bem acertadinho. Olha, o Rio virou agora 48,8. O Coulthard acaba de fazer o melhor tempo de hoje com chuva, 1:48,012. O Schumacher tem 1:48,204 e o curioso, o Alesi tem 1:48,207. Quer dizer, a diferença é mínima, a diferença baixou um pouco mais o Alesi agora, 1:48,205. Quer dizer, olha bem, Schumacher 48,204, Alesi 48,205. A diferença é 1 milésimo de segundo. Mas para você ter uma ideia de como pode ser disputada essa corrida. Você decide. Hoje, depois da próxima vítima. Zerou o cronômetro, terminou o tempo. Os 60 minutos que cada piloto teve para fazer o seu treino oficial. Um treino prejudicado pela chuva, tá aí a bandeirada para o Damon Hill, avisando o fim de treino. O pessoal começou a sair, faltando 20 minutos para o final da classificação, aí já decididamente para acertar o carro e participar de um grande prêmio amanhã com a possibilidade de chuva. Nós ficamos então com o grid de largada, com os tempos registrados ontem. A pole position para Damon Hill da Williams, que aí está. Ao lado dele, na primeira fila, em segundo, Michael Schumacher da Benetton. A segunda fila vai ter David Coulthard em terceiro e Gerhard Berger na quarta posição. Depois, em quinto, Johnny Herbert e em sexto, Jean Alesi. Apenas Williams, Benetton e Ferrari nas 3 primeiras filas. Aí a saudação do Damon Hill para o público. Ele que é hoje o piloto britânico mais famoso, mais conhecido, o maior ídolo do público britânico. Depois da sua volta, está fazendo aí a sua saudação para o público. O Schumacher fica então na segunda fila. Ed Irvine larga em sétimo, Mika Hakkinen em oitavo, Rubinho Barrichello larga na nona posição, com Mark Blundell completando os 10 primeiros. Roberto Pupo Moreno vai largar na 22ª posição e Pedro Paulo Diniz na 20ª posição. Esse o grid para o Grande Prêmio da Inglaterra. A corrida começa amanhã às 10 da manhã, na hora brasileira. Você vai ter toda a cobertura da Fórmula 1 nos nossos telejornais, no Globo Esporte, no Jornal Hoje, no Esporte Espetacular. E amanhã, 10 da manhã, você fica com as emoções do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, a 8ª etapa da temporada 95. 30 anos.
Damon Hill, Schumacher, Coulthard, Berger, Herbert, Alesi, Irvine, Hakkinen, Barrichello, Blundell, confirmando os 10 primeiros. A festa britânica para a pole position de Damon Hill. Falamos ao vivo aqui da Hungria, Budapeste. Estamos nos segundos finais do Grande Prêmio da Hungria no seu treino, que define o grid de largada. Você está vendo o Michael Schumacher na pista, ele acabou de dar uma rodada violenta quando completava a sua última volta. O treino foi bem emocionante. Você está vendo aí de novo a rodada forte que dá o Schumacher na entrada praticamente da reta dos boxes. Ele que estava tentando fazer um tempo, mas conseguiu segurar o carro e continuar na pista. O David Coulthard começou o treino muito forte, andando muito bem, marcou o melhor tempo, ficou a maior parte do treino na pole position. Agora, há pouco tempo, há uns 3 minutos, Damon Hill deu uma grande volta. Ele marcou 1:16.982, você está vendo o tempo aí à esquerda do Damon Hill, e acompanha agora o final da volta de Damon Hill, a volta que valeu a ele essa pole position, a 6ª pole na temporada de 95. E logo depois de completar a volta, o Hill continuou pisando fundo e deu uma escapada também forte, logo depois da reta dos boxes. Olha aí, ó, uma bela escapada do Damon Hill, foi parar na grama, perdeu o controle do carro, mas valeu a pole position. Damon Hill com 1:16.982, no instante em que a bandeira encerra o treino, Damon Hill faz a 4ª pole consecutiva na temporada, a 6ª do ano e a 10ª da sua carreira. Damon Hill, portanto, com uma dobradinha da Williams. Você está aí de carona na Williams de Hill e Coulthard na primeira fila. Schumacher ganhou a 3ª posição, que era de Berger, vai largar na 2ª fila em terceiro. A 4ª posição de Gerhard Berger, em 5º larga Mika Hakkinen da McLaren, na 6ª posição Jean Alesi da Ferrari. O Alesi, que ontem teve um acidente forte, foi para o hospital, examinado, voltou, liberado para correr e acabou hoje rodando de novo. Confira aí, Damon Hill, Coulthard, Schumacher, Berger, Hakkinen, Alesi, Irvine, Blundell, Herbert e Panis são os 10 primeiros. Muito importante largar na frente aqui na Hungria, porque é uma pista estreita, com apenas um ponto de ultrapassagem depois da reta dos boxes. Então, sai bem na frente a Williams, não só com a pole do Damon Hill, como também com a dobradinha, com o David Coulthard na 2ª posição. Quem acabou não indo muito bem foi o Rubinho Barrichello. Você está vendo que ele está na 14ª posição do grid, com uma explicação. O Rubinho caiu, melhorou o tempo que ele tinha registrado ontem, mas teve problemas com o motor Peugeot da Jordan. E aí ele não conseguiu mais nada, deu apenas 3 voltas em 1 hora de treino. Com 40 minutos faltando ainda para o treino acabar, o Rubinho já estava fora da classificação e esperava poder usar o carro do Ed Irvine. O Irvine também demorou para sair, acabou terminando no finalzinho a sua participação, marcou um bom 7º lugar o Irvine, mas o Rubinho ficou apenas em 14º. Nós temos os outros brasileiros. O Roberto Moreno marcou a 21ª posição e Pedro Paulo Diniz a 23ª. Damon Hill e Coulthard na primeira fila. Schumacher, Berger, Hakkinen, Alesi completam os 6 primeiros. Amanhã, às 9 da manhã, no horário brasileiro, a largada do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, 10ª etapa do campeonato. Sempre uma corrida muito emocionante. Você vai ter a cobertura completa da Fórmula 1 nos nossos telejornais e fica agora na sequência com a TV Colosso. 30 anos, Globo e você, tudo a ver.